Graças a Deus, aproveitando ainda que os irmãos estão de pé, a paz do Senhor para todos, amém? Aí nós vamos ler então a palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46, um texto conhecidão aí dos irmãos, que a gente sempre medita porque é gostoso, né, ver como Deus muda, Deus faz acontecer. 10:46, os irmãos encontraram? Amém? Então diz assim, a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus queridos? Rapidamente, né, nossa hora ela se avança, mas a palavra do Senhor ela tem primazia, né, tem prioridade. Glórias a Deus. Então nós percebemos aqui uma coisa que eu até preguei a última vez que preguei aqui, eu frisei muito com os irmãos, que Jesus, aonde Jesus estava, sempre havia o quê? Uma grande multidão, não era isso? Sempre os irmãos vão observar isso. E com Jesus havia uma grande multidão. Eu até falei que essa multidão, muitas vezes, para nós não importa, né? Mas a multidão às vezes estava atrás de comida, às vezes estava atrás de cura, de milagres, de ensinamento, mas a verdade é que Jesus ele sempre atrai grande multidão, né? Ele sempre atrai multidões, glórias a Deus, né? Mas foi para isso que ele veio. Ele disse que lá em São João capítulo 12, quando eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. Glórias a Deus. Então Jesus tem atraído multidões hoje também. Glórias a Deus. Mas a palavra que nós temos lido nesta manhã fala especificamente de um personagem que provou do grande poder do Senhor, né? Esse homem, qual era a condição dele? Esse homem Bartimeu, ele era um cego que alguém trazia e colocava perto, à beira do caminho, para que ele ficasse estendendo a mão e pedindo, né? Mendigando, né? Era a maneira dele se manter. Mas ele já tinha um certo conhecimento de Jesus, né? Por quê? Porque quando ele ouve que é Jesus que está passando, aquele movimento que estava acontecendo, ele não via nada, mas ele ouvia que era um murmúrio muito grande de pessoas, né? E um barulho muito grande de pessoas. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a clamar, e ele percebe que aquele movimento era Jesus passando com a multidão. Então ele começa a clamar na sua maior força que ele tem dos seus pulmões, gritando: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Aleluia, né? Então aquele homem vai tomar essa decisão essa que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Por quê? Porque até então ele estava realmente mendigando ali. Mas ele vê nessa multidão, nesse barulhão, ele vê que é Jesus que está passando, e ele vê a sua grande oportunidade de sair daquela vida escrava, aquela vida tão, vamos falar assim, degradante, né? Aquela vida tão triste, tão frustrada que ele tinha de chegar ali e se humilhar pedindo esmola a um e a outro. Mas ele então vê, e uma coisa interessante, que
ele então ouve, né? E uma coisa interessante é que ele começa a gritar e as pessoas começam a dizer para ele, alguns começam a dizer para ele: não incomode o mestre, rapaz, não mexe, não faz isso não incomode o mestre. Mas o que ele vai fazer? É interessante, a sua fé entra em ação. Ele continua clamando e agora ele clama ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, e eu quero fazer uma pausa aqui para dizer para você: quando você clama com o seu coração, quando você clama com a sua força, quando você clama ainda que você esteja no fundo do poço, mas quando você clama e há sinceridade no seu clamor, o Senhor, Ele age na sua vida. Aleluia! Assim como Jesus para e manda chamar aquele homem, Jesus também ele para ouvir o seu clamor, e ele entra com providência, independente qual seja o seu problema. Jesus, ele entra com providência. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Rapaz, passe a acreditar nisso agora, porque já você está atrasado para acreditar nisso, porque quando você clama a Jesus, ele ouve a sua oração, ele ouve o seu clamor, e ele não consegue ficar de braço cruzado quando alguém está sendo afligido e ele não entrar com providência. Isso não existe. O Senhor, ele entra com providência. Glórias a Deus. Você vê ali no início da igreja, no livro de Atos ali, quando Estevão está para ser apedrejado e começa a ser apedrejado, Estevão vê, a Bíblia diz que Jesus ele está sentado à direita do Pai, mas quando Estevão olha, Jesus está de pé do lado do Pai. Ele está incomodado com aquela situação, por ele desceria lá agora e fazia a justiça que ele quer fazer, mas Jesus, ele se condói com a sua situação, ele tem compaixão, e ele então, Estevão, quando olha, Estevão vê ele de pé do lado, a vontade era entrar em ação, a vontade era agir. Então não pense que quando você clama, o Senhor vai ficar tranquilinho. Ah, deixa ele clamar, merece, é gente boa, como diz o povo fala, né? Não, o Senhor, ele tem um apreço grande por você. Por quê? Porque um dia você deixou o erro, deixou o engano, deixou a idolatria, deixou o pecado para servir a Ele. Agora não compete a Ele ouvir você clamar e ficar de braços cruzados. Não, o Senhor vai entrar com providência na sua vida, o Senhor vai ajudar você, o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai virar a página, porque Ele é um Deus misericordioso e bondoso. Aleluia, glórias a Deus. Você vê, irmãos, que quando ele persevera no seu clamor, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, independente do que as pessoas dizem para ele parar, Jesus, o que vai fazer? Jesus vai mandar chamar. Não chama ele. Eu não posso ouvir esse camarada clamar desse jeito e eu ficar assim, sem fazer nada. Não, chama ele. Aleluia, creia nisto nesta manhã, saia daqui crendo nisto mais uma vez. Eu sei que você já crê, mas renove a sua fé nesta manhã, acreditando que quando você clama, o Senhor ouve. Aleluia, tá? Então, em nome de Jesus, aí aquele moço vai, quando ele disse assim: chama ele. Eles foram lá e chamaram, falaram com ele: olha, rapaz, fique satisfeito, viu? Fique alegre, tenha ânimo, porque o mestre, ele te chama, ele mandou te chamar. Aleluia, que coisa boa. A Bíblia diz que a reação dele, nós entendemos que é uma reação de muita fé mesmo, porque o que ele vai dizer, o que ele vai fazer? O versículo diz que ele vai lançar de si a sua capa. Irmãos, aquela capa era muito necessária para ele, que ficava à beira do caminho, enfrentava sol, enfrentava chuva. Aquela capa era muito importante, mas quando ele lança de si a sua capa, subentende-se o seguinte, que ele entendeu que ali estava o seu triunfo, ali estava a sua vitória. Eu não vou mais precisar dessa capa, porque se ele não tivesse fé o suficiente, ele me pegava, ia com a sua capa, ou abraçava com a sua capa. Vamos lá conversar com ele, talvez ele me cure, eu nem preciso dessa capa, mas por via das dúvidas eu vou levar. Não,
Ele lança de si a sua capa, ele sabia que a sua vitória tinha chegado, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você também é essa pessoa que está vencendo a cada dia, você deixou a sua capa, e agora você está diante do Senhor, e usufruindo da bênção de Deus. Não deixa o mundo calar você não, o sistema quer calar o homem, o sistema quer calar a igreja, o sistema quer parar a igreja, quer que você cale-se. Eu vi ontem uma notícia que eu fiquei triste. Me parece que é lá em Porto Alegre, foi fechado todos os templos, não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. É bem verdade que fechou todos os órgãos, mas a igreja, ela é um pronto-socorro, a gente sabe, mas a igreja foi fechada, todos os órgãos tiveram que fechar, e entre eles a igreja, que é uma organização que contribui para a manutenção, né, das pessoas estarem bem, é que contribui para repreender doença, repreender o mal. A igreja, ela faz um trabalho muito grande para a sociedade, embora ela não seja vista, ela não seja reconhecida, mas ela faz um trabalho excelente, né? Tirando pessoas da droga, do vício, do engano, da prostituição, e trazendo para ser testemunhas vivas do Senhor, né? E infelizmente foram fechadas ali, eu não sei, parece que até dia 8 de março, mas o que se deixa a gente triste é saber que está fechada, né? Algo tão importante que esteja em condição de receber o pessoal. Então, o mundo, ele quer calar. O mundo, ele quer calar. As circunstâncias querem que você cale, mas em nome de Jesus, continue clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Continue clamando, não deixa. Esse homem, ele joga, ele lança de si a sua capa, sabendo pela sua fé que ele não precisaria mais daquela capa. Aquela capa era um passado triste, era uma página da sua história que estava virando agora, e a Bíblia diz que Jesus diz para ele assim: o que quer que eu te faça? E ele diz: que eu veja, aleluia. E Jesus então cura ele, sabe o que ele faz? Vai junto com a multidão, é mais um na multidão que experimentou o milagre de Jesus, aleluia. E eu quero dizer nesta manhã para você, em nome de Jesus, você está aqui não é à toa, você está aqui porque o Senhor te escolheu, e Ele não vai ficar estagnado diante do seu clamor, Ele vai atender o seu clamor. Ele vai atender o seu clamor, Ele vai atender o seu clamor. Não tem nada que impede o Senhor de agir em prol da sua vida. Ele vai atender. Quando você clamar, saiba disso, lembre desta mensagem: o Senhor está te ouvindo, o Senhor está te observando, aleluia. O Senhor está querendo agir na sua vida. Por isso que é necessário nós expormos para Ele a nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes nesta manhã? Dê um glória bem gostoso para Jesus. Deus assim abençoe os irmãos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.